Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento, a gente recebe a Roselaine Giordani, ela que é produtora cultural, e a Paula Bombonato, ela que é coordenadora do Circo da Alegria, e elas vêm para falar um pouquinho com a gente sobre o Circo da Alegria, que lançará na próxima semana um documentário. O documentário vai ter alegria, vai ter esperança, que conta um pouquinho da história aí já de mais de 30 anos do Circo da Alegria aqui em Toledo. Roselaine e Paula, sejam muito bem-vindas ao site Toledo News. Muito obrigada sempre pelo espaço, Kelvin. Acho que é um espaço da imprensa super importante para a gente falar um pouquinho, né, desse desafio de contar a história do Circo da Alegria. Então, Roselaine, Paula, antes de falar mais especificamente do documentário em si, o Circo da Alegria já é 30 anos na cidade de Toledo, muita gente conhece, mas para quem ainda não conhece ou para quem ainda sabe pouco dessa história, se vocês puderem falar um pouquinho o que é o Circo da Alegria, falar um pouquinho dessa história também do Circo da Alegria. Bom, vamos lá que o Vai lá, e Circo da você? Alegria nasceu dentro de casa, né, praticamente. Bom, é 33 anos, né, de escola já, de projeto. Começou no Jardim Europa com uma iniciativa do Gaudêncio Siqueira de Lima, um oficineiro de circo que tinha um projeto com a Barraca da Amizade em Fortaleza. E ele veio para Toledo com mais alguns jovens moradores de rua na época e eles fizeram uma oficina com a princípio com adolescentes um pouco mais rebelde assim do Jardim Europa, né? A intenção era focar justamente nesse público. E aí, após esse tempo de oficina, quando ele foi embora, a galera simplesmente não conseguiu deixar aquilo acabar, né? A minha mãe era professora de educação física na época na escola Anita Garibaldi. E aí ela adotou junto com essa galera ali e deram a sequência no projeto. A princípio num barracãozinho muito pequitinho. E aí agora a gente tem aquele espaço maravilhoso lá no Circo da Alegria. Tenho o prazer de ter acompanhado desde dentro de casa, de criança, e agora concursada e coordenadora ali também, né? Trabalhei com a minha mãe, trabalhei com meu padrasto, com meu filho, com meu sobrinho, meu irmão. Então, assim, já virou quase uma família de circo, né? O projeto atende crianças de 4 a 17, a 20 anos agora, com o projeto da Bolsa, né? Atividades de segunda a sexta, de contraturno. A gente tem atividades de circo de infinitas matérias, acrobacias aéreas, tecido, trapézio, lira, acrobacias de solo, malabares, equilíbrios, tem um monte de material. Eu acho que é um espaço fantástico, assim, com muita atividade, importantíssimo no desenvolvimento das crianças, além de ser uma atividade super atrativa, um espaço bem acolhedor também. A gente tem atividades, temos 4 turmas de faixas etárias diferentes, tudo gratuito. E alunos a partir dos 14 anos ainda têm a oportunidade de ser contemplado com a bolsa, né? O programa do Respeitável Público. A gente ainda tem algumas atividades assim para variar um pouco, não ficar só com o circo, porque só o circo já é pouco, né? Já não tem nada. Então a gente tem também atividades recreativas, esportivas. A gente está tendo uma atividade de pintura com a Profidoro, que é voluntária lá. Eles estão revitalizando o circo. A gente envolve as crianças nesse processo todo também, de cuidado com o espaço. A gente tem atividades de esporte. Agora estamos começando de novo um pouquinho com a capoeira. A princípio com algumas parcerias só, mas a ideia é voltar com a atividade também de capoeira. Então, assim, a gente também varia bastante as atividades, né? Conforme a nossa demanda, conforme os espetáculos que a gente está montando, ou conforme as oportunidades que surgem mesmo, assim, né? Quem é parceiro, tiver a fim de se enroscar lá com a gente, ó. Nesse sentido, o que dá para falar do impacto hoje do Circo da Alegria? Como você citou, um trabalho ali que envolve crianças, jovens. O que dá para falar do impacto também social, do impacto para esses jovens? Hoje, quantos jovens, quantas crianças participam também do projeto? Nossa, eu acho que a gente não pode nem pensar só dentro de Toledo, assim, né? O impacto do projeto do Circo da Alegria, eu acho que ele veio é, pela região aqui, pela nossa região, né? Nós temos aí aqui na Mostra de Circo Social que a gente organiza em setembro. Nós estamos aí com 22 municípios inscritos já. Boa parte desses municípios que vem para cá tem, ou diretamente ou indiretamente, alguém formado no Circo da Alegria, porque a maioria foram alunos que se formaram ali dentro, que saíram para fora, e alguns já formaram novos alunos também,
mas assim, de uma forma tá ligado tudo ao projeto aqui. E a gente também dialoga bastante com esses grupos, né? A gente criou uma rede, na verdade, então isso fortaleceu isso bastante aqui na nossa região e fomenta mais ainda o trabalho, né? Dentro do bairro do Jardim Europa, 33 anos, não tem como isso não impactar não só nas famílias que estão ali, mas no próprio bairro em si, que eu acho que convive com aquela estrutura maravilhosa no meio do Jardim Europa, que apesar de ser um bairro mais periférico, eu falei assim, a gente tem uma estrutura fantástica e bonita pra caramba. E eu vejo que é uma estrutura que a vizinhança toda tem um zelo por ela, inclusive, sabe? Eu acho que as pessoas têm um carinho, porque ou a maioria tem um parente, ou tem um filho, um sobrinho, ou já passou pelo Circo da Alegria. Então, assim, a quantidade também de pessoas hoje que estão empregadas, trabalhando pelo circo, né, através do circo, não só com atividades no circo, mas também em outras atividades. A gente tem a galera das mídias que aprendeu a editar vídeo, fotografar lá no circo, a gente tem a galera das maquiagens também, porque o circo não tem só o espetáculo, tem um bastidor imenso, né, trabalhando atrás. E acho que a gente tem que, inclusive, explorar mais esse leque aí na questão de profissionalização, né? Ampliar esses leques aí para essa molecada. E agora entrando mais especificamente no documentário em si, como que surgiu essa ideia de fazer um documentário? A gente sabe uma história muito, muito rica, aí mais de 30 anos, mas como que veio essa ideia de fazer um documentário para documentar realmente essa história? Como não se sentir impactado por uma história de 33 anos que já mudou e transformou a vida de tantas pessoas? Eu acho que a convivência com essa história, né, no período em que eu estive, né, na Secretaria da Cultura e por 2 oportunidades, né, aprendendo o que é o circo social, vivendo um pouco do dia a dia, da rotina, do que é o cotidiano, né, porque às vezes as pessoas olham para a mostra, para o festival e acham é tudo muito lindo, é tudo muito mágico, é tudo muito colorido, mas elas não têm a dimensão do que tem que caminhar para chegar até ali. Né, que é o convívio diário com as crianças, que é o cuidado diário com as crianças, que é o fortalecimento de vínculos, que é o estabelecimento de afetos, que é descortinar, abrir a perspectiva do mundo para essas crianças, da possibilidade que elas têm de se colocar no mundo como sujeitos, como protagonistas da sua história. Então, assim, essa minha paixão, eu falo realmente com muita paixão pelo circo, falo também, eu sou apaixonada pelo circo, não só por eu ter tido a experiência profissional de estar próximo ao projeto, mas porque o circo me impacta como pessoa, como ser humano, né, como cidadã dessa terra, e a gente parou e pensou assim, não, a gente tem que contar essa história, a gente tem que dar voz para essas pessoas que ficam, para essas histórias que ficam por trás das cortinas, né, que às vezes muitas elas não conseguem alcançar a dimensão para a sociedade entender qual é o significado, né, social do que é esse projeto. Então, no ano passado, eu tinha esse desejo, tinha essa vontade, e eu me uni com outra pessoa que também, né, tem esse sentimento de nós, como jornalistas, né, de responsabilidade social, da forma como a gente pode impactar na sociedade, que é a Selma Becker, que é minha amiga, jornalista como eu, a Graciela, que também é jornalista, né, e nós temos uma amizade, uma sintonia sobre o que nós entendemos sobre o que é o jornalismo, o impacto que o jornalismo tem na sociedade, e a gente se uniu nesse sonho, que se tornou um grande desafio, porque contar a história de 33 anos de projeto é muito difícil. E nós escolhemos, né, uma perspectiva, uma narrativa para dar visibilidade para essas vozes dessas pessoas que passaram pelo projeto, para pessoas que estão dentro do projeto, para pessoas que são fundamentais para que esse projeto exista até hoje, ouvindo desde familiares, técnicos, estudiosos do circo social, e eu vou dar um spoiler aqui, né, de uma pessoa que foi entrevistada, né, pro documentário, que é o professor Marcos Botelho, lá da Unicamp, né, que é doutor, que tem o Circo da Alegria como referência no país. A gente está falando de alguém que está lá na Unicamp, que olha para o circo social no Brasil e que diz que o Circo da Alegria de Toledo é referência para o país. Né? Um projeto que já recebeu o prêmio Unicef, um projeto que é tombado como patrimônio histórico imaterial do nosso município. Quais são os desafios para esse projeto?
né? Contar essa história e pensar de quais são os desafios para que esse circo ele tenha continuidade, ele tenha perenidade, a sociedade entenda que ele não é de uma gestão, que ele não é só da prefeitura, da Escola Anita Garibaldi, do Jardim Europa, ele é do município. Ele é da imprensa toledana, ele é das universidades, ele é da sociedade como um todo, né? Porque ele impacta no futuro da nossa cidade, né? Ele impacta no futuro das pessoas que vivem nessa cidade. Então, assim, o documentário ele tem essa missão de tentar tocar o coração das pessoas, que essas pessoas escutem essas histórias e consigam compreender as outras dimensões do que esse projeto faz na nossa cidade. Então, assim, foi um sonho, um desejo, né, que uniu 3 pessoas, 3 mulheres, 3 jornalistas, e que humildemente, né, se colocaram à disposição dessas pessoas que são protagonistas dessa história, para escutar elas, para acolher a história delas, as alegrias e as dores, porque não são só alegrias, existem dores também, existem desafios, existe muito sacrifício, existe sacrifício pessoal de vida, né? Existe todos os desafios que tem para se conseguir acolher, né, uma história dessa magnitude que é a história do Circo da Alegria. Então, foi um sonho que virou um desafio e que a gente quer entregar um pouco, é um recorte do que é, né? Mais de 15 horas de entrevistas, não de captação de imagens e outros. Nós estamos há 11 meses trabalhando nesse documentário. Como que foi essa produção? Vocês estão agora 11 meses de produção, mais de 15 horas aí de entrevistas, fora gravações. Como que foi esse período, compilar tudo isso? Uma história de mais de 30 anos, uma história muito rica, muitos eventos, muito trabalho, muitas pessoas envolvidas. Como que foi essa produção? É muita responsabilidade, né? Traduzir mais de 15 horas de entrevistas e mais de 50 horas de captação de imagens, de acompanhamento dos trabalhos do circo, traduzir isso em 54 minutos, né? Porque ele é um média-metragem. Nós começamos a produção do documentário, né, final de julho do ano passado, né, conversando com a Paula, com o Dado, né, com a Tânia, né, quem seriam os personagens que não poderiam deixar de falar nesse documento. Tem muita gente para falar, a gente não conseguiu escutar todo mundo, né? A gente teve que fazer uma seleção, uma priorização de quem seriam as pessoas que iriam contar um pouco dessa perspectiva do bastidor, da vivência, do olhar sobre o impacto, né, do Circo da Alegria na nossa cidade e na região, no estado, né? Porque se existem muitas trupes de circo nessa região, hoje a gente tem uma mostra de circo, né? Uhum. Paula, quantas? 18 anos, né? 18 anos de mostra, sei lá quantas, são mais de 20 grupos que sobem ao palco para participar sempre da mostra social. Começou com 5, que a Tânia me falou, lá do início. Eram 5 e 3 dias de evento no Teatro Municipal só. Agora já são 5 dias e acho que o último ano teve em torno de 500 crianças que passaram pelo palco. Então, assim, é muita gente, veja o impacto disso. Então, a gente teve um trabalho minucioso de pesquisa também, de se debruçar sobre os arquivos do circo, de buscar memórias, né, sobre a história do circo, de conversar com essas pessoas e entender a profundidade da história, do que elas queriam, né, nos colocar e dos desafios que o projeto do circo tem hoje para Toledo, né, para a gestão, para o município, né, para quem abraça esse projeto e entende a dimensão que ele impacta, né, em toda a cidade. Então, assim, horas e horas decupando essas entrevistas, rastreando as falas que iam conseguir tocar o coração das pessoas, porque a gente tem muita coisa, né? Me perguntam assim, me dá um spoiler sobre o documentário. Eu leio 5, vou ter que lembrar. Eu já assisti o documentário editado pelo menos 6 vezes. E a gente vai encontrando, assim, sabe, detalhes para ir ajustando. E cada depoimento, cada fala toca em um sentido. Por exemplo, a conversa que a gente teve, né, com o Marcos Botelho da Unicamp, com o Alex Machado, né, do circo lá do Rio de Janeiro, né, da Escola Nacional do Circo, dá outro documentário. O Alex, na verdade, a gente conheceu ele através do Bortoleto também, né? Porque quando a minha mãe e o Dado foram fazer a pós em circo em Curitiba, tem uma pós em circo já, gente, só não tem uma faculdade ainda.
Mas tem uma pós. A gente conheceu boa parte dessa galera que ajudou e movimentou a mostra e até para fazer virar festival nacional mesmo, foi dessa galera ali, dessa pós ali, através do Bortoleto. E o Bortoleto não é só o coordenador, uma grande figura dentro da Unicamp, mas ele é um dos maiores pesquisadores de circo no Brasil, né? Uma Tanto referência. do circo social quanto de pesquisas na área de segurança, no âmbito acadêmico, assim. Então, eu, quando vejo ele falando do Circo da Alegria, eu já fico orgulhosa para um caramba, né? E, na verdade, uma das ideias de ter trazido ele o ano passado, Roselene, foi justamente para que algumas pessoas importantes tivessem essa conversa com ele, porque às vezes a gente falando daqui de casa, não, a fala não vale muito, né? Precisa vir alguém de fora às vezes e falar tudo o que ele diz pra alguém olhar pra gente também, assim, sabe? Mas foi, nossa, um prazer enorme rever ele aqui no festival mais uma vez. Foi incrível, Foi. né? E eu entrevistei o professor Marcos Botelho no festival, durante o festival ano passado, em setembro, né? Você estava me perguntando como é que foram as gravações, né? Teve toda a parte de produção, né? De pesquisa, antes do início, propriamente dito, né? De colher as entrevistas, de colher as imagens, mas o professor Marcos eu entrevistei no ano passado, né? Durante a mostra de circo, assim como o Alex Machado também. Então a gente teve... Eu gravei entrevistas até 15 dias atrás, para você ter uma noção. A gente estava gravando A correria é entrevistas. grande. Foi quando eu conversei com o Gaudêncio, que tá a milhares de Nossa, você quilômetros conversou daqui. com ele? Conversei com o Nem eu Gaudêncio, sabia. querido, né? Eu entrevistei o Gaudêncio, que foi uma figura O Gaudêncio, incrível. quando a gente fez 20 anos da mostra, do Circo da Alegria, na verdade, a gente conseguiu encontrar ele pra trazer, que foi o cara que deu a primeira oficina, né? E pensa que esse cara nem tinha noção do que tinha virado a oficina dele aqui. Então esse cara ele passou por vários lugares no Brasil onde ele deu essa oficina e acabou. E nunca mais tivemos contato quase. Então, assim, de repente, a gente aparece, entra em contato com ele, traz ele pra cá, o cara veio com o filho dele e ele se depara, assim, depois de 20 anos, ele caiu na mostra, assim, sabe? Ele chegou direto no dia da abertura da mostra. Então, assim, o cara chegou com aquele teatro cheio, criança, 20 e poucos municípios. Cara, esse cara, acho que ele não tinha a menor noção. O que que é você plantar uma sementinha, né? E alguém regar ela e cuidar bem dela por tanto tempo, assim. Eu nunca vi uma pessoa tão surpresa com o trabalho que eu acho que ela nunca imaginou, assim. Eu mesmo ficaria surpresa, assim, na situação dele, porque eu acho que virou uma coisa muito grande o Circo da Alegria. Foi incrível. Até nesse sentido, Paula, você que está lá como coordenadora, como você citou anteriormente, a sua família também fez parte do circo, faz parte do circo. Como que é para você ver o circo sendo documentado, trazer a história dele para mostrar para mais gente? Então, que nem eu falei, eu acho que pra mim é um reencontro com a nossa história, né? É como se eu estivesse olhando um álbum de fotografia da minha família, assim, da minha vida, né, a princípio. Então, assim, é, cara, rever pessoas, se conectar de novo com histórias, e na verdade, às vezes, até saber de histórias que a gente nem tem como ter conhecimento de tudo que acontece em 33 anos, né? Quando começou, eu era piquitita ainda. Mas eu acho de extrema importância, assim, e há 33 anos aqui, agora que a gente tem alguém contando a nossa história, né? Eu me lembro, acho que há uns 3 4 anos já, acho que no final do que eu tava do Conselho de Cultura, que você já me cobrava sobre o documentário, né? Eu falo assim, tinha que ser essa bichinha mesmo, né? Pra estar metida no meio pra fazer isso aí acontecer. Então, assim, a gente tá com toda a galera dentro do circo ali ansiosa, os alunos perguntando, tá todo mundo na expectativa, a gente tá curioso, a gente não sabe exatamente o que vem, porque a gente participou fragmentando, assim, né? Mas eu tô curiosa pra ver a nossa história. E o nome do documentário vai ter alegria sim, vai ter esperança sim. A Isso. gente vê o circo como uma forma de levar alegria para as pessoas, para o Exatamente. público, e é um projeto social também de levar esperança para quem está Isso. participando, para quem está ali fazendo o circo acontecer. Dá para dizer que essa é uma essência do documentário e também o que o público pode esperar desse documentário. É exatamente isso, que eu acho que você captou perfeitamente. Assim, eu acho que o nome do documentário, ele quer traduzir, né, assim, dois sentimentos muito importantes na vida da gente, que é a alegria,
né? Assim, e o circo, ele traz muita alegria, ele traz colorido, ele acalenta o nosso coração, né? Porque a arte tem esse poder transformador. Ela chega no coração das pessoas, independente do que elas pensam, da ideologia política, da formação religiosa. A arte, ela capta o teu coração, ela capta a tua emoção, né? Ela te captura por isso. E vai ter alegria, é nesse sentido, né? A gente quer mostrar que sim, tem alegria dentro do circo, né? Tem a alegria da transformação da vida, tem a alegria de olhar para a vida com um colorido, que é o que o circo nos permite fazer. E esperança do verbo esperançar mesmo, né? De a gente acreditar que é possível mudar o mundo, que é possível mudar a realidade das pessoas, que é possível transformar, e por uma ferramenta tão potente que é a arte, que é o cuidado, que é o amor, né? Que é isso que o circo devolve para essas crianças, para essas famílias que participam, gerações, muitas gerações que passaram ali. Essa semana eu estou nessa rodada de divulgar o circo. Todas as pessoas que eu entro, eu já fui na universidade, já fui no comércio, já fui entregar convite para personalidades políticas da cidade, falando assim, eu já tive meu filho, eu já tive alguém da minha família que passou pelo circo, eu trabalhei dentro do circo durante um período, eu fiz um projeto lá no circo. A gente tem uma teia, uma rede de relações de afeto, de alegria e de esperança, né, que elas reverberam na cidade. Então, o que você pode esperar do documentário? Emoção, esperança, uma aula sobre o que a gente tem de valor aqui na nossa cidade, uma aula, né? Porque a fala, né, de pessoas que entregaram com toda a sua verdade, com todo, né, seu conhecimento, aquilo que elas olham para o que é o circo, elas dão uma aula pra gente. A gente tem que estar com o coração aberto para receber essas histórias, receber esse conhecimento. Eu, quando estava me preparando para fazer as entrevistas, cada dia que eu ia fazer entrevista, eu pensei, nossa, o que eu vou perguntar, o que eu vou escutar? E todo dia era uma surpresa diferente. Cada pessoa que estava ali na minha frente, o privilégio de eu escutar aquelas pessoas, era uma história diferente, me tocava de uma forma diferente. Então, assim, eu digo isso, que quem for assistir o documentário, a gente vai lançar na semana que vem, né? Vai ter a primeira exibição pública do documentário, mas o documentário vai estar disponível no canal do YouTube, né, do documentário Circo da Alegria. As pessoas vão poder assistir, quem não puder ir lá assistir nessa primeira exibição pública. A gente vai fazer outras exibições nas universidades, escolas, enfim, mas o documentário ele vai estar disponível para quem se sentir tocado por nossa entrevista aqui, nosso bate-papo aqui hoje contigo, Kelvin, de ter essa curiosidade de ir lá conhecer um pouco sobre o que é o projeto e falar assim, nossa, é tudo isso. Tudo isso. É sobre isso. Você citou o lançamento dia 23 de junho. Se você puder passar mais detalhes sobre esse lançamento, isso, como que vai funcionar. E também, você já citou ali que vai estar disponível no canal no YouTube, onde que as pessoas vão poder assistir depois. Exatamente, né? Nós vamos fazer o lançamento do documentário, então, na próxima segunda-feira, 23 de junho, às 19 horas. Não poderia ser em outro local. No Picadeiro do Circo da Alegria, né? Assim, porque a gente quer reunir as famílias, as crianças, as autoridades políticas, né? Foi convidado, né, o prefeito, né, a Câmara de Vereadores, mas também as universidades, a comunidade está sendo convidada, né, Paula? A gente está fazendo a divulgação, né, sobre o lançamento do documentário nas redes sociais do Circo da Alegria. Então, todas as informações, né, sobre o documentário estão disponíveis no Instagram e no Facebook, né, do Doc Circo da Alegria. As pessoas podem procurar lá. Já tem um teaser disponível. Tem o canal também do YouTube, onde tem um resuminho, né, sobre o que é o DOC, e a gente vai disponibilizar o DOC a partir do dia 24 de junho, daí na terça-feira, a gente vai liberar o acesso, né, para que as pessoas possam também ver o documentário no canal oficial, né, do DOC Circo da Alegria, lá no canal do YouTube e também nas redes sociais. A gente convida todo mundo para assistir. Nós, da equipe criativa, né, do DOC, estamos à disposição para fazer bate-papos, né, onde a gente foi fazer as rodas de conversa sobre o documentário, para falar sobre o projeto, né, Paula? Para falar sobre o impacto do projeto e a importância da sociedade abraçar, apoiar,
né? O Isso Dado mesmo. fala isso, né? Não basta o circo ser tombado, né, no papel, ele tem que ser reconhecido e acolhido, né, em todos os sentidos, né, pela sociedade como um todo. Então a gente está nessa cruzada aí de sensibilização das pessoas sobre o que é esse projeto Acho para que nossa é um cidade, né? encontro importante também, assim, essa galera de prefeitura, prefeitos, secretários, setor privado, porque a gente precisa desse acolhimento. O circo, apesar de achar que ele tá só dentro da lona, embaixo de uma lona, ele não tá mais. Hoje ele tá dentro de universidades, a discussão sobre o circo é sobre uma graduação. Hoje o circo tá dentro de academia, ele tá dentro de escola. Então acho que o circo tem virado uma coisa muito maior, não só aqui em Toledo, no mundo todo, assim, sabe? Então a gente precisa abrir os olhos, assim, para onde a gente pode colocar, onde a gente pode estar inserindo. E acho engraçado até que né, a gente fala assim, o circo é um lugar de alegria, pra gente levar alegria. E na real a gente começa o nosso projeto do circo para levar alegria para esses artistas que entraram pro circo. Na verdade, antes de qualquer coisa, né? Porque ele é um projeto social que vem de histórias difíceis e o circo acho que ajudou, amenizou muitos momentos difíceis na vida de algumas crianças ali. Hoje em dia o bairro ainda tem outra estrutura, né? Mas quando começou era outra coisa. E o circo sempre foi o responsável por levar a alegria. E ali, na verdade, a gente também teve primeiro que fornecer isso para alguns, para que eles pudessem replicar isso e levar para os outros também. Então, eu acho que isso que faz com que a galera tenha esse amor, esse carinho por aquele espaço. Paula, Roselaine, já encaminhando o nosso bate-papo para reta final, espaço aberto para deixar o último destaque sobre o documentário, sobre o circo e para fazer o convite para quem quiser acompanhar aí o lançamento. Fica o convite para todo mundo, quem não puder estar no dia, né, do lançamento, na próxima segunda-feira, dia 23, a partir das 19 horas, lá no Picadeiro do Circo, na escola Anita Garibaldi, no Jardim Europa, né, que acompanhe o documentário, que veja o documentário, né, pelo canal do YouTube e que possa deixar essa história entrar no coração, né, tocar e para que a gente possa trabalhar todo mundo junto, né? Numa rede, numa teia de fortalecendo, né? E Isso para mesmo. que o circo tenha vida longa, né? Porque a Tânia passou, né? A Tânia saiu depois de Isso. 25 anos de dedicação, né? O Dado tá com o tempo Também. dele ali, a Paula tá ali, e quem vai dar continuidade a isso? Né? Eu acho que é um recado importante pra gente pensar sobre isso, né, Paula? Total. Só- Bom, o convite feito pela Rossellane, estendo convite aí também para o documentário. E também para quem quiser conhecer o espaço do Círculo da Alegria. É um espaço público dentro da escola do Anita Garibaldi, lá no Jardim Europa. É aberto para qualquer um que queira visitar, um espaço maravilhoso. Acho que tem gente que não faz ideia que tem um espaço daquele aqui dentro de Toledo. E para quem quiser, no mesmo dia também do lançamento do Isso. documentário, a gente tem o lançamento da nossa exposição na Semana Literária. Porque o circo é cultura, é educação, é literatura também, né? Literatura, Então, o isso. nosso momento agora com o Circo e Letras, que é o projeto de literatura que nós temos lá no circo, e nós estamos circulando com a exposição. Então, na segunda-feira, junto com o documentário, a gente também abre a exposição da Fleet. Muita cultura, hein? Bastante. Rosselaine e Paula, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público, de passar um pouquinho mais para a população de Toledo e região sobre o Circo da Alegria e sobre esse documentário que com certeza vai contar muito bem essa linda história. Muito Obrigada curiosa. pelo espaço. Muito obrigada pelo espaço. A gente agradece ao Toledo News, né, para divulgar o documentário. É muito importante esse espaço na imprensa, né, um veículo de credibilidade na nossa cidade. A gente tem gratidão. Obrigada mesmo. Obrigada. Nós recebemos a Paula Bombonato, coordenadora do Circo da Alegria, e a Roselaine Giordani, jornalista e produtora cultural, elas que vieram para falar um pouquinho com a gente sobre o Circo da Alegria e principalmente sobre o documentário do Circo da Alegria, mais de 30 anos de história, que vai ser lançado no dia 23 de junho, lá na Escola Anita Garibaldi, onde fica o Circo da Alegria no Jardim Europa, documentário lançado nesse dia e que vai contar um pouquinho dessa história. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal no YouTube. No YouTube, para ter acesso a tudo em primeira mão, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais!